Amém ou misericórdia? Amém. Eu vi uma misericórdia aí. Amém. Amém? Amém. Então vamos adorar o Senhor na leitura do seu livro sagrado. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele ouve ao homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Disseram eles: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Esse é o texto que nós vamos utilizar essa manhã para aprendermos um pouco da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Eu vou convidar a minha plataforma junto comigo a ficarem à vontade, podem descer, caso desejem. Vou passar por aqui sem derrubar. E eu vou utilizar esse PowerPoint aqui eu coloquei na versão de 2007 também. Eu coloquei 2003 também, aqui nas duas. Coloque na miniatura que eu acho mais rápido. E em grupos separados. Em miniatura e em grupos separados. Pronto, já encontrou. Agora pode abrir ele totalmente. E aí? Vocês acham que essa interrogativa é verdadeira ou é crédula? É verdade. É verdade? Quem ama o feio, belo lhe parece? É isso mesmo? Vamos lá, só vocês estão dizendo aí. Eu tenho uma preocupação muito grande com os meus amigos. O meu maior desejo para os meus amigos é que eles cursem uma boa faculdade, que eles consigam um bom emprego, ou montem a sua própria empresa e principalmente consigam encontrar a sua cara metade. Não tem nada melhor do que isso, né? Eu estou vendo até um casalzinho todo juntinho ali, bonitinho. Deus abençoe vocês dois, viu? Tá olhando pra cara do outro, nem sabe o que eu falo com ele. Pronto, ela ficou vermelha agora. Tranquilo. Mas não tem nada melhor do que isso. E eu sei que por várias situações e circunstâncias, algumas jovens passam por dificuldades em encontrar alguém que se encaixe com seu perfil. Eu quero dizer para vocês que todos vocês, cada pessoa nesse vasto planeta, possui pelo menos 1000 oportunidades de serem felizes com alguém. 1000 oportunidades. Só que você só pode ficar com uma delas. Quem escolheu a boa parte, fique tranquilo, não lhe será tirado. E é isso que realmente importa. E nessa vida das vidas, geralmente, a pessoa sempre se acha feia. Ela até se ama, mas não se ama a ponto de achar-se totalmente bonito, né? Sempre acha que alguma coisa está errada. Só que quando eu falo quem ama o feio, belo lhe parece, eu não falo somente no caso de beleza, porque há belos e belos. Obras de arte estão aí. Achem feia quem quiser. Achem bonita quem olhar com um novo visual, com uma nova forma de pensar. Quem iria olhar para esta igreja há anos atrás, ver aquele feio, né, no passado, ver aquela casinha de telhado, ou lá no porão do navio, né? Quem iria acreditar que essa igreja estaria hoje dentro de um palácio como esse? Não é isso? Quem iria imaginar uma coisa como essa? Quem iria acreditar que essa igreja, além de ser igreja, não ficaria apenas como matriz, mas também começaria a fazer com que as suas filiais aparecessem, as suas filhinhas, né? Como temos agora na Concisa? Quem iria acreditar em uma coisa como essa? Quem iria acreditar que este bairro, cheio de barro, que quando chovia era um terror para se andar, né? Eu vinha muito aqui. E hoje está asfaltado. E nós estamos construindo
algo especial do governo, né? Acho que é uma clínica médica, né? Se eu não me engano. Então, quem iria acreditar? Quem olha o feio, quer dizer, quem ama o feio, na realidade, né? Belo lhe parece. Eu tenho certeza de que vocês, quando olham para as suas vidas hoje, no presente momento, vocês podem perceber que existem coisas que ainda faltam. Você olha para o seu esposo, para a sua esposa, e se pergunta: quando vamos conseguir aquilo ou tal coisa? Quando vamos mudar, ou comprar um carro novo, e etc e tal. Quem ama o feio, belo lhe parece. É possível que hoje você não consiga ver as coisas prontas ou bonitinhas, como nós gostaríamos realmente. Mas se nós conseguirmos enxergar através do olhar de Deus, do olhar do Senhor Jesus Cristo, as coisas serão muito mais fáceis de serem vividas. Quando Jesus Cristo olha para você, por mais pecaminoso e mais indigno que você se sinta, Ele ama o feio e belo lhe parece. Você é lindo aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Você tem algo muito especial, uma capacidade muito exclusiva, e Deus fez isso em você. As mães, quando olham para os seus filhos, às vezes elas não conseguem discernir quem eles serão. Mas acredite, quando uma criança nasce nessa terra, ela tem um propósito nessa vida, um propósito divino. Não há nenhum ser humano nessa terra que não tenha nascido com um propósito. E o interessante é que o Senhor Jesus Cristo, de acordo ao texto, enquanto passava em uma das cidades lá da Palestina, ele passou por um local em que havia um cego de nascença. Ora, o cego era de nascença. E os discípulos começaram a se perguntar: quem pegou ele, Senhor? Foi ele ou os pais dele, para que nascesse cego? É interessante notar que tanto os discípulos como nós temos a tendência natural de achar que as coisas só ocorrem de negativo quando nós falhamos com Deus, quando nós pecamos. E nos esquecemos que na realidade de nossas vidas, nós já estamos vivendo dentro de uma circunstância onde existe o pecado. E como existe o pecado, as consequências do Éden chegam até nós em nossos dias. Por isso, nem tudo que ocorre em nossa vida é por conta de nossas culpas, por nossos pecados. As culpas vêm já de muito tempo atrás, de muito antes. Ou, simplesmente como o texto mostra, pode ser que ocorra certas circunstâncias só para que Deus tenha uma oportunidade para dizer: ei, eu estou aqui, eu vivo, eu existo, eu sou Deus, eu mando e desmando, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre, eu sou Deus e eu posso resolver todos os problemas da sua vida. E o Senhor Jesus, como disse isso para os discípulos, não perdeu muito tempo não. Ele chamou o garoto e disse para ele: olha, eu vou te aplicar uma solução de barro com saliva nos seus olhos, e você vai até o tanque de Siloé e você vai retornar bem. O cego não pediu para ser curado. O cego não pediu nada para Jesus. Você não vê nesse relato o cego se levantando, correndo atrás de Jesus e pedindo por um milagre. Você não vê isso. Ele está ali sentado, é cego de nascença, já está conformado com a sua vida, já está adaptado. Ele não está mais esperando nada dessa vida. Ele está bem do jeito que está. Ele não precisa de mais nada. Mas se ele pudesse enxergar, a história mudaria. Na lição dessa semana, vocês viram na terça-feira que Deus, Ele não apenas ouve os seus pensamentos, mas ele lê o íntimo do seu coração. No íntimo do coração daquele jovem havia uma expectativa, uma esperança de que um dia ele pudesse enxergar. Mas ele não reclamava da vida. Ele era posto por seus pais ou por amigos naquele local todos os dias, e aí ele ficava pedindo esmola, porque ele não tinha outra forma de vida, ele não tinha outra coisa a fazer a não ser pedir esmola.
Hoje, quando nós chegamos nos ônibus, nós encontramos pessoas cegas, vendendo cartão telefônico, vendendo caneta, vendendo o que for, e trocando, trabalhando, tentando se sustentar. Naquela época, o que se poderia fazer dentro da sociedade? Ele não poderia trabalhar como carpinteiro, não poderia trabalhar como marceneiro, não existia o braille, não existia a língua do mudo e surdo, não tinha nada. O que ele podia fazer a não ser pedir esmola? Era só aquilo. E aí, de repente, aquele garoto, depois que foi posta aquele lodo com saliva, aquela mistura de barro com saliva nos olhos dele, ele foi tateando até chegar no tanque de Siloé. Eu não sei como é que ele conseguiu chegar no tanque de Siloé. Eu acho que ele já estava acostumado com o percurso. Ele sabia mais ou menos a logística da localidade. E ele foi tateando e conseguiu chegar no tanque de Siloé. E nesse tanque, ele conseguiu pegar a água e lavar os seus olhos. E quando ele lavou os olhos, eu fico pasmo com essas histórias. Ele começou a abrir os olhos devagarzinho. Pela primeira vez em sua vida, ele não apenas sentia a sombra ou a luz, ele via a luz. E ele teve uma certa dificuldade de se adaptar ao seu primeiro momento, mas ele começou a olhar devagarzinho para as coisas ao seu redor. E quando ele viu, e ele pôde realmente enxergar, tipo uma câmera de filmagem, quando você coloca e focaliza ela começa a tentar enxergar alguma coisa. As câmeras de hoje são assim, essa minha que ele está usando aí é assim. Mas aí, finalmente, quando foca o alvo, a câmera vai e dá nitidez à imagem. E eu imagino que isso aconteceu com esse rapaz. E ele começou a enxergar de verdade. Ele via o céu. E via o céu azul. E ele sabia que o céu era azul, porque as pessoas diziam para ele desde a infância: olha, o céu é azul. Ele disse: puxa, isso é azul? Eu não sabia que azul era assim, ele era sempre de nascença. E daí, ele começou a procurar pelo seu Salvador, pelo seu curador, pelo seu médico dos médicos, pelo mestre dos mestres. E ele não encontrava. Quando ele estava cego, ele viu a Jesus. E agora que enxergava, o buscava e não sabia quem ele era. Que tristeza essa vida, né? Nós enxergamos, nós vemos, e no entanto, apesar de vermos, apesar de enxergarmos, ainda assim, nós não enxergamos nada. Eu sei que cada um de vocês aqui estão, gostaria de ter o privilégio, o prazer de ver Jesus aqui e agora nesse momento. É ou não é? Todo mundo queria ver. Mas eu pergunto: você está pronto para ver? Está pronto de verdade para encarar ele de frente? Olhar nos olhos dele? O olhar de Jesus, ele perscruta a alma. Ele vai no íntimo do ser. Ele mexe com o seu coração. Quando Pilatos olhou para Jesus, ele viu Deus. Quando Herodes olhou para Jesus, ele viu Deus. As pessoas, quando olham para Jesus, enxergam quem ele é: Deus. Mas automaticamente também conseguem enxergar quem realmente é. E o triste nessa história é que, no lugar de enxergar o que Jesus vê, só enxerga a sua malignidade, a sua indignidade, a sua pecaminosidade, os seus traumas, as suas mágoas, os seus receios, as suas culpas. Quando na realidade Deus está à disposição e disposto a amar e a perdoar. Quem ama o feio e parece velho. O triste dessa história, sabe o que é? É que, infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas estão observando as coisas e as circunstâncias e os relacionamentos como se fossem coisas boas, coisas bonitas, como na verdade não são. Por exemplo, faça aí para mim esse vale agora. Não se choquem, viu? O que vocês vão ver agora é uma coisa um pouquinho triste, mas é uma realidade. Juro por você mesmo. Num evento beneficente para angariar fundos para a ONG Onexone, a atriz Charlize Theron leiloou um beijo que foi arrematado por uma mulher pelo valor de $140 mil. Pensaram que fosse um homem ali na foto? Mas não, é uma mulher. Continue. Aqui são dois garotos lindos na internet. Não são lindos eles? Que andam feio pelo que parece. Não, pode deixar ditado.
Pode retornar isso. Imagine que essa garota, ela está teclando com esse garotão lindo aí do outro lado. Um não sabe quem é o outro. E enquanto ela tecla, aí as palavras saem do outro lado, né? Para esse garotão aí. E ela diz para ele: sou modelo e tenho 18 aninhos. Eu pratico esportes radicais. Morre de blá blá blá. E ele está lá do outro lado, feliz da vida, acreditando que isso é verdade. Imagine quantas pessoas no dia de hoje não têm sido enganadas pela internet. Que amam feio, belo lhe parece. Vamos continuar nossa história. Vamos ver a próxima chave. Vamos lá? Olha só, teste e honestidade. Impressionante, minha gente. O candidato já resiste a 12 minutos. O candidato está louco querendo pegar a carteira dele, mas está tentando resistir porque é candidato. Está na frente do público, as câmeras estão mostrando. Ele está ensandecido querendo pegar o dinheiro. Na frente dos outros ele é bonitinho, santinho, mas não faz nada de errado. Por trás, misericórdia, né? Vamos continuar nossa história. No Congresso, em Brasília, pregaram nas costas de um dos políticos a placa escrita: sou honesto. E ele andava pelos corredores. E um olhava para o outro e começava a rir, acreditando que não havia honestidade em Brasília. Podia ser também na Casa Branca. Querida, o que você está fazendo se torna o meu chefe? E aí a secretária vira para ele e diz: eu avisei que não era uma boa hora para pedir aumento, seu Rodolfo. E o chefe dele estava com a esposa dele, fazendo não sei o quê. Essas são as situações da vida. Circunstâncias como essa, as pessoas já estão acostumadas a fazer. É uma coisa feia levar o dinheiro dos outros, roubar os outros, ainda usando as leis e as emendas para pegar o dinheiro dos outros. Pior ainda quando você é traído ou trai. Isso que é triste. Mas essas circunstâncias, essas situações, para o povo que está morando neste planeta, é normal. Não é uma coisa feia para eles. Para eles é bonito. Eles amam o feio e belo lhes parece. Mas vamos continuar nossa história. Eu vou botar no dedinho, você vai clicando, tá? Clica aí agora. Pode clicar. Um só, viu? Clica. Nos Estados Unidos da América, vocês sabem que aquele caso de Clinton com aquela secretária dele, Mônica Lewinsky, né? Aquele caso ficou assim na mídia por um bom tempo. Para ele estava tudo bem, até que descobriram que tinham provas contra ele. Aí ele se declarou, ele assumiu a culpa, tal, aquela coisa toda. Mas esses casos no Congresso americano é uma coisa muito normal. Porque percebam, não foi somente Clinton. Antes de Clinton, houve Roosevelt com Eleanor, a esposa dele, e ele tinha uma secretária, do mesmo jeito que Clinton. Na França, já à beira da morte, Mitterrand reconheceu a filha da amante, Anne Pijot. Pode clicar aí. Também tem o caso de Kennedy com Marilyn Monroe. Clica de novo. Agora sim que é a amante de Mitterrand com a filha dele no seu enterro. Mas essas coisas que ocorrem lá nos Estados Unidos não ocorrem nos Estados Unidos, também ocorrem no Brasil. Veja aí. Dom Pedro I impôs a imperatriz Leopoldina, a Marquesa de Santos, como sendo sua amante, impôs. Imagine uma princesa, uma rainha, sendo submetida a ter que engolir goela abaixo a amante do seu marido, porque ele era o imperador, Dom Pedro. E no livro de João Pinheiro, né, é mencionado o amor secreto de Juscelino Kubitschek por Maria Lúcia Pedroso, essa garota aí da foto. Os diários de Getúlio Vargas falam de uma bem-amada. Veja, quem diria, Getúlio Vargas? Pois é, que coisa, né? Em 89, Collor trouxe para o centro da arena eleitoral Lurian, que é filha de uma aventura de Lula, enquanto ele estava viúvo, antes de se casar com a esposa atual dele.
mas ninguém comentou a respeito disso no momento que isso foi colocado em 89. E Collor recusava-se, ele próprio, a emprestar o nome a um filho gerado fora do casamento. Que situação, né? No início de agosto de 1998, o PDT, Partido de Brizola, vice na chapa do PT, lançaram na internet um artigo sobre o filho de FHC com uma jornalista. A repórter e o ex-presidente tiveram um caso na década de 90. Ele era senador e ela trabalhava na sucursal brasileira da TV Globo. O filho nasceu em 1991, um ano depois. FHC e Miriam concordaram em guardar segredo do episódio. FHC, casado com Ruth Cardoso, tiveram outros 3 filhos, Luciana, Paulo, Henrique e Beatriz. Em 1992, Miriam deixou o Brasil, virou correspondente da Globo em Lisboa, antes de assentar-se em Madrid, passar por Barcelona e Londres. Em 93, convertido em ministro da Fazenda de Itamar Franco, FHC viu o sigilo extraconjugal converter-se num segredo de polichinelo. O nome de Thomas já corria de boca em boca no Senado brasileiro. Então, percebam, o que eu estou mostrando para vocês aqui é que esses casos, eles ocorrem em qualquer grau, em qualquer circunstância, em qualquer nível social, seja na política, seja no dia a dia, seja o que for. Quem de vocês já não tem visto na sua própria vizinhança casos semelhantes a esses? São casos e mais casos. No mundo onde nós estamos vivendo hoje, o feio é amado pelas pessoas. As atitudes ruins, as atitudes negativas são amadas pelas pessoas. E para elas, isso parece belo. Mas o triste nessa história, sabe o que é? Pode passar. O triste nessa história é que, inclusive para nós, cristãos, parece que isso não mudou muita coisa não. Parece que o feio, que na Bíblia é feio, para nós, está se tornando belo. Aqui é a história de Mike Tyson e Maradona, 2 grandes esportistas. Maradona é conhecido como um drogado e Tyson é conhecido como espancador de mulheres. Vocês conhecem alguém na sua vizinhança que vive essa problemática? Pode passar. Agora aí está Barack Obama e Bin Laden. Barack Obama foi colocado como presidente dos Estados Unidos recentemente. E na ideia dele, ele ia acabar com o terrorismo, com as atrocidades que ocorrem. Recentemente ele falou numa entrevista, se congratulando com os seus soldados americanos por terem matado alguém da facção de Bin Laden, um dos terroristas que era livre. O que ele esqueceu de mencionar é que a família desse pessoal morreu também junto com ele, vítimas inocentes. Quando morre um, 50 horas junto. E para ele isso é bom. E eu fico me perguntando, qual é a diferença entre ele e Bin Laden? É porque ele está na Casa Branca, gente. Bin Laden não está. Dilma e Lula. Quantas pessoas afirmaram que Lula não era ninguém? Um analfabeto. E no entanto, esse analfabeto conseguiu colocar o nosso país em uma situação a nível mundial, como nunca esteve. Pagou uma dívida que nenhum dos governos havia conseguido pagar. Ele era feio aos olhos de muita gente, mas no entanto, ele conseguiu fazer coisas que ninguém fez. Tudo bem que tem aquela história de que ele não sabe de nada. Eu também não sei se ele não sabe, ou se deixa de saber, mas está entre nós. Isso pouco interessa. Isso não cabe a nós, meu cara. Porque nós temos consciência de que existe um Deus no céu que está vendo a vida dele e também a nossa vida. É muito fácil para nós julgarmos as pessoas. E agora está aí Dilma Rousseff. E nós nos perguntamos nos vídeos de hoje, o que é que essa mulher vai fazer lá dentro? Será que ela vai conseguir manter o que foi conquistado? Será que ela vai mais longe ou não? O que é que vai acontecer? Essa pregação de hoje está parecendo mais um fuxico nacional, né? Quem está danado falando da vida dos outros. Para falar da vida dos outros é muito fácil. O problema é quando nós nos esquecemos de nossa própria vida. Mas aí está o nosso amigo Ronaldinho, que para a alegria de muitos estreou essa semana no Corinthians. E o seu time conseguiu fazer grandes vitórias, 2-1, não foi isso? Mas ele não fez gol nenhum. E alguém essa semana me comentava, é uma palhaçada, não sei o que esse rapaz faz lá com esse barrigão. Mas ele é amado por muita
O Fê parece belo, paciente. E ali está a doutora Sandra Purô. Sandra Purô, ela é conhecida como promotora, que no momento da eleição de Lula, ela fez de tudo para que muitos, Dilma Rousseff, aliás, fez de tudo para que a campanha fosse postergada, fosse retirada. E os candidatos, Serra, entre outros, aprontavam, faziam, aconteciam propagandas fora do normal e ela não fazia nada a respeito. E acabaram descobrindo isso. Nada que se faz nessa terra fica sem ser visto. Nada. Nada vezes nada. E aí vem, pode passar. Pode ter lá agora. A nossa história bíblica. Não apenas nos bastidores dos impérios mundiais, não apenas nos bastidores do Império Brasileiro, não apenas nos bastidores da nossa vizinhança, mas na própria Bíblia nós encontramos trechos onde pessoas passaram por situações meio vergonhosas, como é o caso de Judá e Tamar. Judá estava agora viúvo, e quando ele passou em uma certa localidade onde Tamar morava, ela, sabendo do acontecido, se travestiu de prostituta, ficou numa área onde um caminho onde ele com certeza teria que passar, e quando ele se engraçou com ela, ela disse: me dá um penhor, e aí fica tudo certo, já que você está sem dinheiro. E ele deu o cajado, o cedo dele e mais alguma coisa lá. E aí então a menina engravidou. 9 meses depois veio o resultado, e se descobriu que ela estava grávida. E agora Judá diz: todo poderoso, vamos matar essa menina, porque ela desonrou nossa família. Mas aí ela pegou o penhor e informou: o pai dessa criança é o dono desse cajado. E virou o selo de Judá ali. E aí ninguém fez nada contra ela, apenas foi avisar ele: olha, ela engravidou, estava grávida, ela vai resolver. Ele foi resolver. E quando chegou lá, descobriu que a prostituta não era a prostituta. A prostituta era a sua nora. E aí vem uma enquete para vocês. O que é que vocês acham? Tamar agiu corretamente ou agiu erradamente? Ela tinha direito de fazer isto ou não? Judá, ele agiu corretamente ou agiu de uma forma negativa? O que é que vocês acham? Por favor, não respondam. Julguem você mesmo. E aí vem a mulher samaritana. Essa mulher se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. E no momento que ela se encontrou com Jesus Cristo, ela tinha não sei quantos maridos. Já havia passado por mais de uma pessoa. E esses maridos que ela tinha não era nem marido dela, eram companheiros e maridos de outras pessoas. E o marido que ela tinha agora era o 7º, e também não pertencia a ela. Mas ela se encontrou com Jesus, e Jesus a perdoou. E o caso mais clássico que nós temos notícia é este aqui. Quem é essa? Maria Madalena, com o Senhor Jesus Cristo. Sabe que essas histórias me confortam? Me confortam pelo seguinte: apesar de no mundo de hoje existir tanta atrocidade, tanta tristeza, tanta hipocrisia, tantos pecados e tantos erros, Deus ainda está disposto a nos perdoar. Amém. Você já pensou nisso? Deus está disposto a nos perdoar. Ele perdoou uma mulher que havia saído de casa por ter sido aliciada sexualmente pelo seu tio Simão, e vivendo na cidade de Magdala, tentando ganhar a vida costurando, ou lavando prato, ou lavando alguma coisa, fazendo qualquer tipo de coisa para conseguir viver, conseguir vencer. Ela não conseguiu emprego em lugar nenhum, e resolveu ir para a periferia do Rio de Janeiro, para a periferia de Salvador, para a Orla de Salvador, para a Avenida 7 de Setembro, para Paris, na França, e ficou numa dessas esquinas se prostituindo, até que finalmente se transformou numa prostituta de granfinos. Era chamada, era agendada, era cotada, ganhava muitos e bons, ganhava uma grande importância de dinheiro, vivia numa mansão, numa casa muito bem trabalhada, despida. Não era mais qualquer pessoa, mas continuava sendo uma prostituta. E por
Mais uma vez ela teve um encontro com Jesus. E nessa última vez, Jesus Cristo, depois de ter perdoado por mais uma vez, ter expulsado demônios da vida dela por mais uma vez, nesse momento, novamente, Jesus Cristo se aproxima dela e diz: alguém te perdoou? Ninguém? Todo mundo foi embora? Bom, se ninguém te condenou, por que eu vou te condenar? Eu também não te condeno. Só tem uma coisa: vá e não pegue mais. É a sua última chance. A porta da graça está se fechando para você. Você tem condição de vencer. Eu acredito em você. Então vai e vença. Gente, eu estou mostrando essas coisas para vocês entenderem uma coisa. Quem ama ao feio é o que parece mesmo. Quando é em relação à beleza, tudo bem. Não tem ninguém bonito nessa terra mesmo, todo mundo destruído pelo pecado. Mas no entanto, quando nós amamos um ser humano, é porque ele é bom, ele é gentil, é carinhoso, é atenciosa, porque ele nos ama de verdade, porque ele desenvolveu uma confiança. Existe um clima, existe algo especial. Mas no entanto, quando nós amamos o erro, o que é feio, o que é errado, por mais tempo que nós passamos vivendo essa realidade, começa a transparecer para nós que de feio não tem mais nada, começa a virar belo. E eu fico me perguntando: quantos jovens não têm caído nessa cilada do inimigo? Os jovens de hoje, ao se relacionar, graças a Deus, não todos, né? Mas infelizmente algumas se deixam levar por atividades sexuais extraconjugais ou fora do casamento e por aí vai. E isso é muito triste. Os jovens de hoje se perguntam, como uma jovem em uma igreja próxima, ela me perguntava: Melk, o rapaz virou para mim e disse que não tinha nada demais, que a gente podia ter relação sem complicação, sem problema. Afinal de contas, todo mundo faz isso. Por que não a gente? E eu disse para ele: você pode fazer com todo mundo, mas eu não sou todo mundo. Comigo não. E sabe o que ele fez comigo? Ele simplesmente terminou. E se você pensa que os homens já investem somente nisso, as mulheres também. Um rapaz virou para mim e comentou: Melk, você não vai acreditar, mas a menina me chamou de travestido, de efeminado. E tudo por quê? Porque eu não tive para cama com ela. E aí agora ela começou a me difamar. E eu olhei para ela e disse: fique tranquilo, ela pode até difamar você, não tem problema. No céu, ó, você está com grandes glórias, você está abençoado. E é isso que realmente interessa. Então, querido, o que eu queria mostrar para você nessa manhã é isso aí. Vocês têm consciência de como está a sua vida diante de Deus. Você sabe onde tem ido os seus pés. E você também sabe o que você pode fazer para ser melhor. Você sabe. Sabe qual é o nosso problema? Não é a falta de conhecimento que nos está. O nosso problema é que nós não queremos mudar. Nós não queremos deixar de fazer o que já estamos acostumados a fazer. Porque o feio, que é realmente feio, tem se transformado belo na vida de muitas pessoas. Mas eu oro ao Deus do céu para que nesta igreja, na sua casa, na sua família, você esteja fazendo a diferença. Esse garoto, na nossa história, no texto que nós lemos em João capítulo 9, ele fez a diferença. Se vocês acompanharem o texto, vocês vão perceber que esse garoto aqui, ele nasceu cego, mas no entanto, ele tinha um conhecimento teológico fora do normal. As pessoas olhavam para ele e só enxergava um cego, mais nada, só enxergava um cego. E finalmente, quando Jesus o curou, que ele conseguiu ver tudo, e ele retornou para onde estava, ele acabou se batendo e se encontrando com Jesus. E quando ele se encontrou com Jesus, Jesus virou para ele e disse: olha, eu vejo que você já está bem, não faça nada de errado para que não tenha nada de ruim que aconteça. E daí então Jesus pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? E ele diz: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: tu já o viste e é aquele que fala contigo, no verso 37. E disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. E Jesus responde no versículo 39: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Gente, quando nós
deixamos de fazer o certo e trocamos o certo pelo errado, trocamos o certo pelo duvidoso, nesse momento nós estamos cegos, cegos espirituais, não estamos conseguindo enxergar direito. E para pessoas que estão cegas, Deus tem uma solução prática. Ele diz lá no livro de Apocalipse: aconselho que você me compre ouro refinado como fogo, aconselho que você tome colírio para ungir os seus olhos, vestes brancas para te vestir. Já pensou nisso? Deus, quando Ele olha para você, Ele não fica só no problema, Ele dá logo a solução. Então pega a solução, porque você tem condição disso. Sabe o que eu vejo quando eu olho para vocês? Eu vejo pessoas lindas aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho para vocês, eu vejo o poder de Deus nas suas vidas. Eu vejo que Deus tem a capacidade de mudar e transformar o seu coração. Quando eu olho para vocês, eu fico me perguntando onde vocês estavam antes e agora vocês estão aqui. E muito em breve, todos nós juntos estaremos nas mansões eternas, vivendo em novidade de vida. E como nós vamos viver no céu? A realidade é que hoje, eu e você, precisamos fazer a diferença. Precisamos voltar a valorizar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama. Não podemos permitir, nem continuar aceitando as ideologias que o inimigo coloca na nossa cabeça. Não podemos continuar fazendo isso, porque nós somos melhores do que pensamos ser. Não importa o que fizeram com você, não importa o que fizeram de você, não importa o que você fez consigo mesmo. A única coisa que realmente interessa é o que Deus pode fazer na sua vida hoje. É isso que realmente interessa. Há uns anos atrás, quando eu vinha para cá, para essa igreja, eu ficava me perguntando: o que é que vai ser desse pessoal? O que é que vai ser dessas meninas, desses meninos? Como é que vai ser a história da vida desse povo? E hoje, quando eu chego aqui, eu fico muito feliz, porque muitas coisas que eu esperava deu certo. Quando eu vejo o Rony com 10 minutinhos aí, agarradinho, eu fico olhando para ele e dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor ouviu a minha prece. Quando eu olho para a Rejane, junto com seu esposo, filhinho, as que estão lá embaixo agora, eu fico feliz, porque hoje ela não apenas está casada e bem casada, mas também tem uma criança. Já pensou nisso? Eu olho para vocês e eu vejo o futuro. E o futuro que eu vejo de vocês é muito lindo. Vocês podem sofrer aqui nessa vida, vocês podem sofrer aqui nessa terra, mas a verdade é uma só: é que Deus ama vocês. E vocês, cá entre nós, não são feios. Deus ama vocês porque Deus os fez lindos, bonitos, maravilhosos e capazes de vencer o maligno. Capazes de enxergar aquilo que Deus espera na sua vida. Vocês têm esse poder nas mãos, no coração, no intelecto. Então vamos à obra, vamos à luta. Esse garoto, na nossa história, no capítulo 9 de João, ele fez algo inédito. Quando os fariseus, os sacerdotes do templo, perguntaram para ele quem o havia curado, o que havia acontecido com ele, ele começou a dizer: foi Jesus. E como é que foi? Eu já falei para vocês. Para que vocês querem saber de novo? Vocês querem se tornar discípulos dele? E eles disseram: discípulo dele seria você, nós não. E aí novamente retrucaram: nós sabemos que essa coisa que aconteceu com você, ela deu glória a Deus porque esse homem tem pecado, porque ele fez lodo com a saliva, e isso é pecado. Isso é pecado. Falei isso no dia de sábado, isso é pecado. Ele cavou o chão. Então na nossa tradição diz que isso é pecado. Se é pecador ou não, eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza: até hoje, na história da humanidade, nunca se ouviu dizer, nunca se ouviu falar que um cego de nascença pudesse voltar a enxergar, pudesse enxergar. E no entanto, eu era cego, meus pais confirmaram que eu era cego, e agora eu vejo. Portanto, este homem não pode ter pecado. Este homem não pode ser um pecador. Este homem é o Filho de Deus. Que firmeza, que certeza desse rapaz. Ele viveu a vida toda cego,
mas nunca foi burro. Ele viu a vida inteira sem enxergar, mas na realidade via tudo. E agora que os seus olhos se clarearam, a realidade é que ele via muito mais. E ele queria muito ver não somente o céu, nem a terra, nem as aves, nem as árvores, nem os pais, nem as pessoas. Ele queria só uma coisa: ele queria ver a Jesus. E era tudo que ele queria. Sabe quando eu vi esse trecho aqui na Bíblia, dizendo que em nenhum momento na história da humanidade um cego nascido voltou a enxergar? Quando eu vi esse trecho, isso me tocou. E eu comecei a pesquisar. E eu comecei a olhar de Gênesis até o livro de João, para ver se eu encontrava em algum momento alguém que houvesse sido cego de nascença e houvesse sido curado antes daquele rapaz. Eu procurei em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Eu procurei nos Salmos, eu procurei em Provérbios, eu procurei em Eclesiastes, eu procurei nos livros proféticos, dos profetas maiores, profetas menores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os grandes homens. Eu tentei encontrar a história de Eliseu, de Elias, a história daqueles homens que fizeram curas miraculosas, que fizeram o mar se abrir com Moisés, que fez o Rio Jordão parar. O Rio Jordão parou 3 vezes. Josué fez o Jordão parar, Elias fez o Jordão parar, Eliseu fez o Jordão parar, e Jesus Cristo caminhou sobre o mar. Que coisa! Coisas incríveis. Mas em nenhum momento, apesar de ter encontrado até pessoas sendo ressuscitadas, em nenhum momento eu encontrei um profeta, um servo de Deus, que antes de Cristo pudesse ter tido a capacidade de curar um cego de nascença. Isso nunca aconteceu. Nessa manhã, é provável que eu possa afirmar para vocês que aqui nesta igreja, ninguém de João até o dia de hoje nunca viu um cego de nascença ser curado. Mas, no entanto, a maioria de vocês que estão eram cegos de nascença e começaram a enxergar a luz do Senhor Jesus Cristo, e por isso hoje estão aqui. Mas a verdade está aqui hoje, por conta das circunstâncias da vida, das dificuldades, dos problemas, é possível que tenhamos deixado de enxergar alguma coisa. Quando o ser humano nasce e chega a uma certa idade, ele começa a desenvolver, como é o nome daquela doença dos olhos? Catarata. Isso aí. Se você for em Cuba, você vai encontrar bons médicos que podem resolver esse problema. E há alguns países aqui na América do Sul que também já têm a ciência e sabe como resolver problemas como esse. Mas, no entanto, ninguém consegue solucionar uma catarata espiritual. Ninguém consegue retirar. Só uma pessoa consegue fazer isso: Jesus Cristo. É possível que na sua vida você esteja enfrentando alguma dificuldade, algum problema, e por isso você tenha se deixado levar por essa circunstância e tenha permitido que alguns erros ocorram na sua vida. Nessa manhã eu tenho um convite para você. Assim como Maria Madalena se colocou aos pés de Jesus, assim como a mulher em Samaria se colocou aos pés do Senhor Jesus Cristo, eu convido você nesta manhã a também se colocar aos pés de Jesus. Ele vai tocar em seus olhos, Ele vai fazer lodo com a saliva, Ele vai aplicar sobre a sua igreja. E aí então, depois disso, você vai conseguir enxergar. Esse convite é para você. Mas isso só vai acontecer com você nessa manhã, se você abrir o seu coração para Jesus. Se você deixar a cegueira espiritual da sua vida, ela irá desaparecer. E Deus vai te dar forças, Ele vai te dar poder, Ele vai te sustentar, e você vai ser alguém melhor do que você já é. Um dia desses, eu conversando com um rapaz, eu virei para ele e disse: rapaz, eu tenho alguns problemas ainda para resolver com Deus. E ele disse para mim: mas como? Eu tenho uns problemas para resolver. O que você está fazendo para resolver? Rapaz, eu estou tentando fazer coisas simples. E o que é? São coisas bem práticas. Eu estou tentando voltar a caminhar 30 minutos todos os dias. Estou tentando acordar nas madrugadas para conversar com Deus. Estou tentando me alimentar corretamente nas horas certas. Estou tentando fazer um estudo profundo da Bíblia nessas madrugadas.
Porque eu sei que essas coisas é a única forma de me livrar dos problemas. E eu consegui me libertar dessas coisas ruins que acontecem comigo. Porque eu digo para você, existem coisas hoje que antes, no passado, eram coisas assim, facultativas para mim, impossíveis de acontecer, impossíveis de fazer, mas que hoje parece que é normal, parece que não tem nada demais. Se eu e você olharmos para o nosso passado, nós vamos perceber que a sexta-feira à tarde era um momento assim, áureo, crucial, onde nós desenvolvíamos aquele ritual de pegar a roupa, separar, pegar o calçado, limpar, ir na padaria mais cedo. Mas hoje em dia essas coisas parecem que não são mais nada. Parece que não tem nenhuma importância. Os filhos dos pais da igreja, eles ficavam todos os dias da semana, eles acordavam de manhã, faziam um culto especial, faziam um culto à noite, faziam um culto por sua sexta-feira. Era uma coisa especial diferente, mas hoje em dia isso não existe mais. As famílias de hoje não fazem mais culto em casa. E eu não vou nem ousar perguntar aqui, porque para alguém levantar a mão para saber quem faz culto deixa de fazer, isso é com você e Deus. Mas as camas dos seus olhos precisam cair, como caiu da vista de Paulo. Precisa acontecer isso em sua vida. E eu não vou me demorar muito, sabe por quê? Porque eu sei que o Espírito Santo já está tocando em seu coração, já está tocando em sua vida. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Segura um pouquinho aí o som, corte o som aí, segura aí o som. Então o que acontece? É muito importante que eu e você tomemos uma posição nessa manhã diante de Deus e digamos para Ele: Senhor Jesus, por favor, me ajude a enxergar, me ajude a ver. Se o meu namoro já está complicado, me ajude a melhorar. Se a minha vida e família não está boa porque eu não faço complicado, me ajude a fazer. Se eu não faço mobília, me ajude a fazer. Se eu não tenho missão de responsabilidade, me ajude a comprar. Se minha vida com o meu relacionamento, com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho não está boa, me ajude a ser melhor. Se a minha vida contigo não está legal, me ajude a ser diferente. Mas não me deixe do jeito que eu estou. Se eu e você fizermos isso amanhã diante de Deus, tenha certeza, a nossa vida vai mudar. Mas creia-me, creia no que eu estou dizendo para você. O inimigo sabe que você pode vencer. O inimigo tem mais fé em você do que você mesmo. E por isso ele faz de tudo para tirar a certeza do seu coração. Não permita. Deixe que Deus toque na sua vida e vá em frente. E cada vez que você fizer isso, a sua vida será melhor. Eu convido você nesse instante a ficar de joelho junto comigo. E nós vamos conversar com o Pai. Enquanto nós conversamos com o Pai, de joelhos onde você está, eu gostaria que você fizesse uma coisa especial nessa manhã. Não deixe apenas para este momento aqui esse pacto que nós precisamos fazer com Deus. Faça amanhã, depois e todos os dias. Sabe por quê? Porque esse pacto só tem duração de 24 horas. Passou as 24 horas, é preciso renovar de novo. Porque todos os dias Deus está conosco e tem bênção para nos dar. E eu, particularmente, não quero perder nenhuma delas. E você vai querer perder?